E aí, meus queridões, minhas queridonas? Preparados? Questão 27 da prova do Enem do ano de 2020, área de linguagens e suas tecnologias. Nessa questão, nós vamos nos deparar com um fragmento de um texto de caráter literário, uma canção. Essa canção, chamada de Alegria, Alegria, foi escrita por Caetano Veloso lá na década de 60, meados da década de 60, exatamente num período em que o Brasil já se encontrava no regime militar. Essa letra de música traz como conteúdo algumas compreensões e interpretações na forma e no comportamento das pessoas e das autoridades que viviam naquele período histórico, naquele momento da história política, econômica e social do Brasil. Diante desse fragmento, portanto, nós fazemos uso da leitura do texto, analisamos os elementos e os aspectos discursivos do texto e assim realizamos a questão. Trata-se, portanto, de uma questão que busca trazer e abordar a competência 6 do Enem. Que competência é essa, Luiz? Já falei sobre ela, acho que na competência 22, se eu não me engano, que é a competência que procura analisar o objetivo comunicativo do texto. Com que intenção o texto foi produzido? Qual é o contexto social, histórico, político de produção do texto? Quais são os possíveis leitores para quem o texto foi criado? Quando chegamos a essa questão 26, nós abordamos, então, a finalidade do texto, ao processo de contextualização de produção do texto. Vamos à questão e entender como ela funciona? Então, o texto disponível, o texto base, foi escrito por Caetano Veloso. Alegria, Alegria, foi produzido, divulgado na obra, no disco Caetano Veloso, na cidade de São Paulo, pela empresa Philips, no ano de 1967. Trata-se, portanto, de um fragmento da letra de música. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas e bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Nesse trecho de música, conforme já havia dito, nós temos algumas ideias que sinalizam o comportamento e as ações sociais da sociedade, das pessoas, dos cidadãos brasileiros, num período de repressão política. Ao sinalizar que ele caminhava contra o vento é uma marca de algo que vai ao encontro do povo. Que vai de encontro ao povo, que vai contra o povo, que procura, de uma forma ou de outra, polir, delimitar o comportamento do cidadão. Sem lenço e sem documento. Naquele período, naquela época, jamais você sairia às ruas, jamais iria a um supermercado sem um documento de identificação. Era obrigatório andar com um documento de identificação para quaisquer lugares que você fosse, até mesmo na esquina comprar pão. No sol de quase dezembro, corresponde exatamente ao período do verão, um período de grande repressão, em que as pessoas tinham desejo de ir às ruas para se refrescarem, mas eram limitadas pelo regime militar. O sol se reparte em crimes. Sol, observem que não está com letra maiúscula. Então não é uma estrela, Sol, na verdade, era uma revista, que havia naquela época, cujos cadernos, cujas repartições só traziam informações sobre crimes, principalmente crimes praticados naquele período de repressão. Viam-se nos cadernos crimes,
Falava-se sobre espaçonaves, da conquista do espaço, guerrilhas, cardinales bonitas, roupas bonitas. Então vejam, o texto ele vai trazer uma série de fontes ou de referências para a compreensão do seu conteúdo, considerando o período histórico e social em que foi produzido. Compreendido e interpretada essa primeira parte, a gente vai para o enunciado da questão, que vai fazer referência à construção do gênero, do texto, da letra de música. Acompanhe. Competência 6. O texto, o contexto e a sua função, a estrutura textual. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Professor Luiz Carlos, o que seriam sequências tipológicas? Sempre a depender da intenção do autor, sempre a depender da intenção de quem produz o texto, surgem os chamados tipos textuais, ou também conhecidos como sequências tipológicas, tipologias. Quais sejam elas? Se a intenção do autor é contar uma história inventada, então ele vai narrar. Então, eu terei ali fragmentos de texto que contam a história inventada. Ou relatar, se a história a ser narrada for real. A depender da intenção do autor, ele também pode argumentar. Ou seja, o cara pode expressar uma opinião e sustentar essa opinião a partir de tipos de argumento ou de estratégias de persuasão. São os textos de opinião. Além disso, a depender da intencionalidade do autor, ele pode, então, expor um conhecimento novo. O que significa isso? Transmitir para o leitor um conhecimento que surge a partir de novas tecnologias, que surge a partir de descobertas científicas, que surge a partir de pesquisas de caráter científico, antropológico, sociológico. São os textos que informam para conhecer. São os textos que apresentam novos saberes, novos conhecimentos, todos sustentados pela ciência. E a depender da intencionalidade do autor, também podem surgir os textos instrucionais, que são os textos da ordem do instruir, prescrever. São aqueles textos que nos levam a mudar de comportamento. São aqueles textos que regulam as nossas ações. São aqueles textos que nos levam a agir, a fazer alguma coisa. Daí, então, surgem as sequências tipológicas. Instruir, levar a fazer. Narrar e relatar. Contar uma história, seja ficcional, no narrar, seja não ficcional, no relatar. Expressar nossa opinião sobre um fato, sobre um tema e argumentar. São os famosos textos de opinião ou textos argumentativos. E ainda, a depender da intenção do autor, ele também pode nos levar a adquirir um conhecimento novo, um conhecimento fundamentado na ciência, na pesquisa, em novas descobertas. São os chamados textos expositivos. Dentre essas 5 tipologias, narrar, relatar, argumentar, expor e instruir, nós temos a dissertação, tá? Vamos aqui, a dissertação. A dissertação, puramente, ela é um gênero da ordem do expor. O objetivo é expor conhecimento novo para o leitor. Mas a dissertação argumentativa, que é outro texto, a dissertação, vamos colocar um hífen, argumentativa, que é um outro texto, corresponde a um outro gênero textual, ela é um texto da tipologia do argumentar.
Na verdade, a dissertação argumentativa é um texto de opinião, é a redação que você vai fazer na prova do Enem. Se o texto, por exemplo, ele simplesmente vai apresentar o conhecimento, ele é uma dissertação. Texto da tipologia do expor. Se o texto ele tem o objetivo de, entre o expor conhecimento, também argumentar ao mesmo tempo, ele é uma dissertação argumentativa. Então, ele é um texto, ele é um gênero da tipologia do argumentar. Então, são 5 sequências tipológicas: instruir, narrar, argumentar, expor e relatar. Essas 5 sequências tipológicas sempre dependem da intenção do autor. E elas correspondem aos vários gêneros que circulam na sociedade. Então, no instruir, por exemplo, temos gêneros como bula de remédio, leis, decretos, resoluções, regras de jogos, regras de futebol, modalidades esportivas, normas, temos modo de fazer, receitas culinárias, todos gêneros da tipologia do instruir. Todos eles ou vão regular comportamento, ou vão nos levar a agir, ensinar a fazer. Conto, fábula, crônica, histórias em quadrinhos, contos de fadas, contos de suspense, filmes de terror, filme policial, texto de mistério, mangá. Todos são gêneros que contam histórias inventadas. Então, são gêneros que se adequam à tipologia do narrar. Notícia, depoimento, boletim de ocorrência, BO, relato, descrição de ações, biografias, são gêneros textuais que também contam, mas contam histórias reais, verdadeiras, universo da tipologia do narrar. Artigo de opinião, editorial, anúncio de publicidade e propaganda, charge. Temos crônica argumentativa, carta do leitor, debate regrado. São todos gêneros em que o autor emite uma opinião e sustenta a opinião usando algum tipo de argumento. São textos da ordem da sequência tipológica do argumentar. Notícia de divulgação científica, verbete ou artigo de enciclopédia, verbete de dicionário, texto de curiosidade, o que é, texto informativo. Esses gêneros já correspondem a textos que nos ensinam a fazer, que nos trazem conhecimento novo. São textos da ordem do expor. Então, estão aí o que são sequências tipológicas. Agora, olhem então, depois desse clareamento de informações textuais vinculadas à competência 6 do Enem, nós temos então o comando da questão. Nesse fragmento de texto, do Caetano Veloso, os tipos textuais, as sequências tipológicas que se destacam na organização temática do texto são. Então, que tipos textuais a gente vê predominante nesse texto? Descritivo e argumentativo. Então, vamos lá. O que é descritivo? Descrever sobre alguma coisa. A descrição está dentro da tipologia do expor, tá? Então, há aqui no texto sequências, frases descritivas? Sim, existem frases descritivas. Como, por exemplo, no sol de quase dezembro é uma frase descritiva. O sol se reparte em crimes. Aqui nós temos espacionales, guerrilhas e cardinales bonitas. Também tem sequência descritiva. Tem em caras de presidentes, sequência descritiva, estou descrevendo. Em grandes beijos de amor, sequência descritiva, estou descrevendo. Em dentes, pernas, bandeiras, estou descrevendo. Bombas de Brigitte Bardot, também estou descrevendo. Ok. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, não estou descrevendo. Quem lê tanta notícia, eu vou, também não estou descrevendo.
A descrição ela aparece no texto do instruir, do narrar, do relatar, do argumentar, do expor. A descrição ela aparece em qualquer tipologia textual. Então, esse é um dado e é uma informação importante. Algumas mais do que em outras. Por exemplo, há mais descrição nos textos narrativos do que nos textos argumentativos. Há muita descrição no texto expositivo e pouca descrição no instrucional, né? Então, a descrição ela aparece dentro de todas as outras tipologias como uma subtipologia textual. Então, vejam as frases da letra de música que compõem a descrição. Mas, nesse texto, existe opinião do autor sobre o tema? Não. Então, elimina a letra A. Letra B. O texto apresenta uma sequência dissertativa e argumentativa. Vejam, se na letra A eu eliminei a letra B, o item argumentativo, que não identificamos opinião do autor, automaticamente eliminamos também a letra B, porque a sequência argumentativa se repete. Então, eliminamos a letra B de boa. Rápido, né? Texto expositivo e injuntivo. O que é expositivo? A apresentação de conhecimento novo. Onde é que o autor está apresentando o conhecimento novo para o leitor? Né? Onde ele está te ensinando algo novo? Não há nenhum trecho em que ele apresenta um conhecimento novo para você com o objetivo de transmitir um novo saber. E também não há nenhuma parte do texto em que ele orienta a gente a fazer algo, em que ele nos leva a fazer alguma coisa, ou que ele controla o nosso comportamento. Então, a sequência expositiva e injuntiva também não estão presentes no texto. Elimina a letra C. Qual é a sequência que até agora predomina? A D. Sequência narrativa e descritiva, pois o enunciador, o eu poético, o eu lírico, né, da letra de música, conta sobre suas andanças. Olha, eu vou caminhando, né? Pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Então, vamos lá? Caminhando indica a ação? Sim. Então, é narração. Caminhando de que forma? Sem lenço e sem documento. De que maneira? Narração. Eu vou agir, a ação de agir. Narração, narrar. O sol se reparte, o sol se divide. O ato de o sol se dividir é uma ação. Então, narrar. Eu vou narrar. O sol nas bancas de revista me enche. O sol pratica a ação de me encher de alegria. O sol transmite essa ação de me encher de alegria. Então, o sol pratica uma ação. Então, eu tenho aqui narrar. Quem lê tanta notícia? Ler é uma ação, então é uma ação de narrar. Eu vou narrar. Quais são as sequências tipológicas que predominam nesse texto? A sequência narrativa, que indica a ação, movimento, e a sequência descritiva, portanto, correspondendo à alternativa D. E por que eu não posso marcar a alternativa E, professor? Porque a alternativa E traz uma sequência injuntiva que nós eliminamos na alternativa C. Está aí uma boa questão que faz uso de conhecimentos de construção do texto, né, da contextualização dos objetivos comunicativos do texto, para que a gente possa fazer uma análise, uma interpretação e a realização automática da questão. Eu e o Te Ensina esperamos que esse videozinho seja bem válido para você para realizar provas Enem e outras provinhas também. Até nosso próximo encontro. Um abraço para cada um de vocês. Valeu!